Graça e paz. Estou no segundo vídeo da nossa primeira aula de ética cristã. E continuando sobre a definição de ética cristã, diz ainda, como a ética considera o que é moralmente certo ou errado, numerosas teorias têm sido propostas com a finalidade de discernir o que é uma ação moralmente boa, mas aqui nesse tema é suficiente observar as características distintivas da ética cristã. E eu quero aqui apresentar em rápidas palavras essas características. A primeira delas, característica da ética cristã, é que a ética baseia-se na vontade de Deus. A ética cristã tem a forma de um mandamento divino. E isso está apresentado nos escritos sagrados. Nós encontramos, a Bíblia nos orientando a honrar pai e mãe, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente vai vendo dentro dos ensinos dos escritos sagrados a forma como Deus preparou para apresentar a sua vontade, no cumprimento, na obediência dos escritos sagrados. E é dessa forma que encontramos a base da ética cristã na vontade de Deus. Também tem a revelação de Deus, conforme a gente leu no texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19, dentre tantos textos, E eu repito o texto lido, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Foi-nos revelado, e é essa revelação de Deus para nós, teve a sua culminância em Cristo Jesus, quando ele cumpriu sua missão de redenção na cruz do Calvário para justificar toda a humanidade que estava nascida em pecado por conta do pecado adâmico. E dessa forma, através da obra de redenção, toda a humanidade teve a nova chance de em Cristo viver uma vida de esperança, uma vida ética e moral com base nos escritos sagrados, uma vida de esperança de vida eterna. Olha que coisa incrível, encontramos dentro da revelação de Deus a ética que tanto nós procuramos, o amor de Deus que nos alcançou e que mostrou que nós também temos essa capacidade de amar o nosso próximo. Amar quem nos ama é fácil, mas amar quem nos odeia é diferente. Mas nós precisamos ter a capacidade de amar aos nossos inimigos, a desejar o melhor, ainda que desejem o mal para você. Você em Cristo estará capacitado para desejar o bem a toda e qualquer criatura, a todo e qualquer ser humano. Sabe por quê? Porque só Deus para fazer isso em nossa vida, e Ele faz. Ele muda o nosso coração. A ética cristã, ela dentro de suas características, ela também tem ela se baseia numa prescrição do próprio Deus. Uma vez que o direito moral é prescrito por um Deus moral, ele é prescritivo. Por isso, não existe lei moral sem um legislador moral. Deus é um legislador moral. Desse modo, a ética cristã é, por sua própria natureza, prescritiva e não descritiva. Foi-nos apresentado. A ética lida com o que deve ser, não é com o que é. Os cristãos não encontram seus deveres éticos em um padrão de cristãos, mas em um padrão para cristãos. E aonde é esse padrão? Onde nós encontramos esse padrão para cristãos? Na Bíblia Sagrada. Ok? Então, com base no que eu falei sobre as características da ética cristã, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como ser perfeito, santo, num contexto tão imperfeito como o nosso? Como é que se pode viver eticamente e moralmente correto dentro dessa sociedade que tanto desfaz
dos princípios morais, das questões éticas, que tanto rejeitam aquilo que é certo, aquilo que é moralmente correto, né? Mas é possível em Cristo Jesus. Não existem argumentos contrários, existem argumentos contrários, mas que não vão derrubar aquilo que está prescrito na Bíblia Sagrada. Nós devemos ser fiéis até a morte e será dado a cada um de nós a coroa da vida. A Bíblia nos orienta a estar de pé e ter o cuidado para que não caia, para que não esteja em nossos lábios nenhuma palavra torpe, para que nós busquemos honrar pai e mãe, que é o único mandamento com promessa. A Bíblia vai nos ensinar e pontuar tantas coisas para o nosso crescimento e, dessa forma, o alcance da maturidade cristã. Eticamente falando, moralmente falando, é possível viver uma vida diferenciada, sim, mas não porque somos melhores, mas porque encontramos na Bíblia Sagrada a revelação de Deus, encontramos na Bíblia Sagrada a prescrição de Deus, encontramos os princípios morais que devem ser defendidos enquanto ser humano, enquanto homem, pai de família, enquanto homem vivendo em sociedade. Nós temos os princípios que devemos defender até o fim, ok? Eu gostaria também de dizer que o cristão verdadeiro jamais se relativiza. Não existe esse negócio de dizer que hoje eu sou um cristão que penso dessa forma e lá na frente vou pensar de outra forma. Eu me apresentei aqui como cristão, teólogo protestante, membro das Assembleias de Deus, né, e que sou a favor do casamento indissolúvel, monogâmico. Como é que daqui a algum tempo eu vou mudar essa minha opinião, se a Bíblia não vai mudar? Como é que eu vou... Mas, infelizmente, as pessoas usam textos sem um contexto bíblico para dar uma reinterpretação totalmente errada da Bíblia Sagrada, né? Eu não tenho como brincar de reinterpretar a Bíblia. A Bíblia me diz e ponto. E acabou, não tem que ficar inventando situações que vão dar legitimidade a práticas imorais, a práticas antiéticas. Que isso? Né? Então, ainda sobre o relativismo, sua natureza moral e ética é absolutamente íntegra. Isso está relacionado ao cristão. O cristão tem sua natureza ética na integridade, ok? No respeito, no cuidado, né? na boa relação. E quero apresentar a vocês os fundamentos da ética cristã, que está relacionada à Bíblia Sagrada, que é o livro de fé e prática. Se eu estou dizendo que a ética cristã ela deve ser preservada nos moldes da Bíblia Sagrada, é porque ela tem como fundamento os escritos sagrados. Eu não vou ficar utilizando literatura, eu não vou ficar utilizando interpretações teológicas de pessoas que estão trazendo uma corrente, um entendimento diferente. Não, quando eu pratico a ética cristã na minha vida e com as pessoas que estão à minha volta, eu uso como ferramenta principal a Bíblia Sagrada, que é o fundamento. Não tem o que questionar. É o nosso livro de fé e prática. Não estou dizendo que você não vai ler outros livros. Eu estou dizendo que você precisa, ao ler outros conteúdos, utilizar como principal base de conteúdo cristão a Bíblia Sagrada. Vai ler coletâneas, vai ler um monte de resumos, mas se você não ler a Bíblia, sinceramente, não adianta nada. Estamos vivendo dias em que as pessoas não leem mais os escritos sagrados, não manuseiam o texto, não manuseiam os escritos, mas sabem de tudo, que é secular, que é de fora. Mas quando fala de Bíblia Sagrada, estão longe. Pastores que pararam de ler a Bíblia.
membros da igreja que nunca leram um livro completo, nem um livro de Judas, nem um livro de Judas que tem um capítulo, um único capítulo, não leram um livro completo, mas por desleixo, por falta de cuidado, porque estão vivendo uma vida cristã relativizada. E esse relativismo, né, tem causado enfraquecimento nas instituições religiosas, nas instituições pseudo-evangélicas. Precisamos ter cuidado. E esse relativismo que tem atingido instituições, ministérios, temos que ter cuidado para que não atinja a nossa vida, a mim e a você. Como é que você trata essas questões ou questões sociais que devem ser tratadas? Como é que você trata essas questões dentro da sua igreja com clareza? Com muita contagem de palavras, com medo, com receio? Meu irmão, precisamos ter cuidado para que as práticas do relativismo não nos atinjam. Não tenha medo de falar a verdade. Falar a verdade não significa que você tem que desrespeitar as pessoas. Você fala a verdade com amor. Mas você fala a verdade. Você está errado. Você precisa consertar. E quando você fala para os outros, você também precisa se autoavaliar e ver o que você está errando. E ser capaz de reconhecer o seu erro, parar, consertar e começar de novo e prosseguir. É assim que devemos fazer. É ter cuidado. E a Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós não podemos cair nos nossos próprios argumentos relativistas. A gente precisa cuidar e defender a palavra. E cuidar para que os escritos sejam pregados de uma forma a que a verdade seja reestabelecida em todo e qualquer púlpito que você estiver. Em nome de Jesus. Primeiro fundamento, a Bíblia Sagrada, o fundamento da ética cristã. O segundo fundamento, a tradição da igreja. São tradições importantes que perpassam o tempo, né? E essas tradições, algumas delas até sofrem mudanças, mas para determinadas ocasiões, né, serviram para aquele momento, né, e a igreja se fortaleceu, cresceu, né, e amadureceu, né, por conta daquele momento, mas hoje, né, com o crescimento, a evolução tecnológica, a expansão da cultura, do conhecimento humano, algumas outras coisas foram se moldando à realidade, tá? Mas a Bíblia Sagrada não mudou, né? A Assembleia de Deus, por exemplo, sofreu mudanças nesses seus mais de 100 anos de existência, né? E eu também não estou aqui porque eu respeito a tradição da minha igreja. Respeito e defendo, né? Mas, claro, né, não de forma intransigente, né, e desrespeitando o nosso próximo. Mas eu mostro com carinho e amor que é importante guardarmos as tradições da igreja. Isso estou falando denominacionalmente. Tá? E outras denominações existem também as suas mudanças. Tá bom? Como nós somos do movimento pentecostal, para algumas igrejas, denominacionalmente falando, evangélicas, que estão aí há mais tempo que as Assembleias de Deus, também sofreram mudanças no sentido de aceitar alguns o movimento pentecostal. Outros ainda não aceitam, mas isso não é um problema. E, sinceramente, eu não caio nesse tipo de discussão, né? Até porque isso não vai mudar em nada a nossa fé, né? Vai provocar conversas vãs e tolas, talvez, né? E não é o momento para isso. O fato é que a gente muda, as tradições da igreja, elas existem,
e a gente vai defendendo conforme as coisas forem acontecendo. Mas os valores morais bíblicos, Bíblia Sagrada, não abrimos mão, né? A tradição, ela é válida e importante e é tida como fundamento da ética cristã. E outra coisa, como fundamento da ética cristã, existem as leis humanas e os costumes. Tá? A gente citou a questão de monogamia e poligamia. Tem países que aceitam, por exemplo, admitem o aborto. E é o primeiro assunto que nós iremos tratar dentro da aula de hoje, no terceiro e quarto vídeo. A gente precisa entender que as legislações humanas, elas existem. Elas vão disciplinar a convivência entre as pessoas. Entretanto, algumas interpretações de leis, né, existentes poderão não se adequar àquilo que encontramos como regra, como base no nosso livro de regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Não vamos encontrar fundamentos, né? Eu não vou aqui discutir, né, a força que tem a lei humana, a lei de um país, para aquilo que nós compreendemos como Bíblia Sagrada. Irmão, você imagina, nós não vivemos num país comunista, não vivemos num país anticristão, mas existem mobilizações que estão querendo se expandir para que isso possa mais à frente ocorrer. E se houver uma mudança de lei em que se limite o culto, em que se proíba o cristianismo, você vai abrir mão da sua fé, do seu Cristo, do meu Cristo, por conta de determinação de lei? Você vai bancar até o fim e, se necessário for, até morrer, mas não cumprir uma ordem absurda, uma lei não claramente não compatível com a Bíblia Sagrada. E aí? Eu sou contra qualquer tipo de conduta que vá contrária ao Estado. Respeitamos o Estado e cumpriremos as leis do Estado sempre. Mas quando ela esbarrar nos limites da Bíblia Sagrada, aí é questionável. Aí eu vou ficar com a Bíblia Sagrada. Tá ok? Isso aqui é para ser ensinado dentro da sua igreja. Tem que ter coragem. Não crie liderados temerosos através de uma referência de líder também medroso. Seja responsável, tenha atitude, cumpra a sua missão de ensinar a verdade em nome de Jesus. Uma observação que eu quero fazer ainda dentro dos fundamentos da ética cristã: teólogos que se apressam em desconstruir a hermenêutica sagrada. Isso tem acontecido. Primeiro, a hermenêutica é uma ferramenta teológica para a interpretação bíblica. A hermenêutica é a arte da interpretação bíblica. Você tem que usar de mecanismos de apreciação do texto, de análise do texto segundo a cultura judaica, né, e ver tudo que está relacionado ao texto escrito. Você vai utilizar de forma cuidadosa para, ao analisar um texto, ver o contexto existente, porque você não pode usar um texto e dar a sua interpretação, o seu entendimento, esquecendo do restante que está à volta. Porque uma interpretação de um texto sem contexto vai levar a pessoa a falar aquilo que está guardado, que é de pretexto dele falar coisas erradas. Quem usa texto sem contexto está predisposto a falar coisas não condizentes com a Bíblia Sagrada. A gente ouve várias piadas de pessoas pregando e falando asneiras, falando besteiras em púlpito. Meu Deus do céu, quantas vezes eu ouvi? E a gente se controla, tenta corrigir, né?
para que não cause um problema maior. É complicado, né? Mas as pessoas estão trazendo uma interpretação bíblica sem cuidados, os cuidados necessários. Usem das ferramentas existentes, dicionário, concordâncias, livros históricos, né? A Bíblia existem enciclopédias por exemplo, da editora Magnus, que é muito bom, muito boa o conteúdo, né, e que é interpretada a Bíblia versículo por versículo, com todos os fatos históricos existentes e tantas outras ferramentas que nós temos disponíveis aí. Mas a gente não precisa se descuidar na hora de ensinar. Temos a capacidade e ferramentas para fazer o nosso melhor. Mas de tudo lido, primeiro você lê a Bíblia Sagrada. Pastor, quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada? Líder, você quer ser pastor? Quer ser líder na sua igreja? Ou já é pastor e é líder? Quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada? É complicado isso, tá bom? Vamos então mais adiante. Muito bem. Falei que a gente iria tratar sobre o aborto nesses vídeos que irão ser feitos, o terceiro e quarto vídeo. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o direito de nascer, o direito de viver. Ocorreu a chamada Conferência de Wannsee, onde líderes nazistas se reuniram em Berlim, em 20 de janeiro de 42, para discutir a solução final do problema judaico, o problema do genocídio dos judeus. Nessa conferência foi definido sobre a questão da continuidade ou não de parar com a vida humana. Se discutiram isso, meu Deus do céu. A busca pela raça perfeita, a raça ariana. E por conta disso perseguiram os judeus e mataram aos milhões. Em 5 anos, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. Tudo por conta de um idealismo totalmente incondizente com a ética e a moralidade, em busca do poder e pelo poder, e pelo poder. Já não está mais relacionado a dinheiro, é poder pelo poder. E se para alcançar o poder for necessário matar, passar por cima de pessoas, muitas dessas pessoas farão. A gente está falando de fatos que ocorreram há décadas atrás, no movimento nazista. Será que nos nossos dias, na busca pelo poder, existem pessoas que não estão interessadas na vida humana, mas naquilo que ela quer? Recentemente, estamos passando pelo período da pandemia, e é por conta disso que estamos tendo esse vídeo, fazendo esses vídeos para municiá-los dentro das disciplinas contadas como aula. Nós estamos passando por esse período de pandemia e se discutiu o uso de medicamentos, e vai, não vai, está legítimo, só que já haviam sido utilizados em outras questões e pessoas sobreviveram ao uso de determinados medicamentos, mas politizaram o uso de medicamentos, e por conta dessa politização, milhares de pessoas morreram, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Aí a pergunta, e a responsabilidade? Isso não é sem brincadeira. Aí querem responsabilizar um líder porque quis fazer a verdade, falar a verdade, e dar a ele taxá-lo de genocida, quando na verdade
Os genocidas são aqueles que impediram de utilizarem de possibilidades para salvar vidas. Por causa dessa ganância, da busca pela disputa de poder, pessoas morreram. Brincadeira, irmãos. É um genocídio diferente, que não puxa a arma, não efetua disparos, não enforca ninguém, mas que deixa as pessoas morrerem na sua angústia por falta de remédio, por falta da utilização de medicamentos corretos. Aí surgiu um vírus que também se questiona a sua origem e como ela se espalhou pelo mundo, se proposital ou não, mas o fato é que de onde saiu esse vírus, deve haver uma responsabilização sim. Milhões já morreram. E aí, de quem a responsabilidade? Também não é um genocídio você permitir a proliferação de vírus, de doença, de coisa que mata as pessoas. Tá me entendendo? Então, nesse sentido do que aconteceu em 42, nessa conferência onde líderes nazistas se reuniram, a gente percebeu que a busca pelo poder é a principal motivação para a prática desses horrores, né? A indústria da morte espalhada pelo mundo é a indústria do querendo que as pessoas continuem doentes para que a indústria farmacêutica continue vendendo os medicamentos, né? Querem que as pessoas fiquem sãs, boas. Na verdade, não querem. Uma nação doente é fácil de governar, de controlar. Um povo ferido é fácil de ditar regras, de estabelecer normas, de controlá-los. Aí quando se depara com uma igreja atuante, firme de fé, e que vai de encontro a isso, é um conflito muito grande. E é por isso que os rumores de perseguições à igreja cristã, isso pode acontecer como já existem em países, na janela 1040, né, numa visão missionária, que aqui também não vou entrar em detalhes. Temos que ter cuidado e responsabilidade, tá ok? Existem uma compreensão hoje, dentro das conferências que ocorrem pelo mundo, conferências de saúde, onde médicos, é entendível isso, tá? Médicos necessitam de apenas 1 ano para matar em todo o mundo 42 milhões de meninos e meninas. Né? Essa conferência que ocorre e que se discute essas coisas, né? Ela trata de algumas questões relacionadas ao aborto. Aborto. Quantas pessoas motivadas pela sua ética não cristã, mas que é necessário, né, para não mostrar que houve um adultério, uma desobediência aos pais, a aceitação, a admissibilidade do aborto. Não é incomum isso não, é muito comum diariamente. Centenas, milhares de crianças são mortas. E chega ao final de 1 ano na casa dos milhões de pessoas mortas. Mortas por aborto, mortas por outras doenças, por falta do cuidado, da responsabilidade. Enfim, também aqui não sou perito nem médico, né, para tratar desse assunto, mas eu acho importante você depois estudar, verificar esses entendimentos com relação a essa morte, essas mortes em massa. Ok? Então eu encerro esse segundo vídeo e daqui a pouquinho nós iniciamos o terceiro
e penúltimo vídeo da aula de hoje. Deus te abençoe.